Covardia na Serra Catarinense. Dono de padaria é morto depois de assalto ao estabelecimento. Na mira da Justiça, prédio construído em área de preservação deve ser demolido na capital. No prazo para conclusão, reinício das obras da Ponte da Barra da Lagoa só sai daqui a 1 ano. Novidade para os pets. Empresários criam plano de saúde para animais em Florianópolis. Parceria pelo bem de todos. O Hospital Infantil de Florianópolis conta com a ajuda da comunidade para concluir centro cirúrgico. Boa noite. Um comerciante foi assassinado após um assalto em Lages, na Serra Catarinense. Ontem à noite, José Omar Godinho foi morto dentro da própria padaria. Ele foi abordado por criminosos em um assalto. Seu Zé, como era conhecido, foi atingido por um tiro e acabou não resistindo aos ferimentos. Um crime que acabou chocando a cidade de Lages. Um cara desse merece no mínimo uns 30 anos de prisão e ficar marcado pelo resto da sua vida por esse crime. O bandido fez uma coisa dessa para esse comerciante, fosse comigo era cadeia para não sair mais mesmo. Tá muito violento e acho que as nossas autoridades têm que ter pulso firme, né? Correr atrás. A dona Marlene era vizinha do seu Zé. Ela está inconformada e lamenta o acontecido. Ele não era de falar muito, mas sempre atendendo bem a clientela, com aquela calma, ele é uma pessoa muito calma. Vai fazer muita falta. Não só pra gente, pros vizinhos, mas pra sociedade, né? Porque já é anos que a gente convive com eles. A padaria tradicional em Lages ficará fechada por tempo indeterminado. A família ainda não se pronunciou e estão aguardando as informações da polícia, pois os criminosos fugiram do local. Por telefone, a Polícia Militar nos informou que, junto da Polícia Civil, eles ainda estão investigando o caso e que não há novas informações. Em Fraiburgo, no meio-oeste, o corpo de um caseiro foi encontrado. Ele estava desaparecido e a polícia agora apura o caso. Sebastião Juvenil Alves era caseiro e morava com a família na fazenda Rio Verde, no interior de Fraiburgo. Segundo informações dos familiares, na noite de quinta-feira, ao ouvir os latidos insistentes dos cachorros, ele teria saído para fazer rondas e não voltou mais para casa. Agora à tarde, segundo informações do Tenente Castro da Polícia Militar de Fraiburgo, em uma ação conjunta entre a Polícia Civil, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros, o corpo foi localizado próximo à fazenda. O IGP foi acionado e a causa da morte ainda será investigada. De Videira, Camila Constantini. A Delegacia de Homicídios de Joinville, no norte catarinense, prendeu um homem de 20 anos suspeito de ser o principal autor de homicídios no Jardim Paraíso, na zona norte do município. Ele ficou conhecido como Pistoleiro. Segundo o delegado, o homem confessou 3 assassinatos e é investigado por mais 2. No depoimento, o criminoso também confessou uma tentativa de homicídio e um roubo. Os homicídios confessados pelo suspeito ocorreram em abril e maio deste ano. Um prédio construído em área de preservação permanente terá que ser demolido na capital. O edifício fica no bairro Campeche e a decisão é do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Este é o prédio que pode ser demolido. Parte dele é de uso residencial e no piso térreo funcionam comércios. Em 2009, quando a estrutura ainda estava em construção, a prefeitura chegou a embargar a obra algumas vezes, já que se tratava de área de preservação permanente. Mesmo assim, a construção seguiu. Foi então que o Ministério Público de Santa Catarina decidiu entrar com uma ação civil pública. Com o objetivo justamente de paralisar a obra e de promover a demolição de tudo aquilo que tivesse sido erguido de forma clandestina. A defesa alega que o plano diretor mais recente não reconhece mais o local como área de preservação permanente. Mesmo assim, o Tribunal de Justiça do Estado decidiu que o prédio deve ser demolido. Na atual legislação, o local só pode receber construções com no máximo 2 andares e somente 50% do terreno pode ser ocupado. No caso do prédio, praticamente toda a área já foi construída. A Justiça determinou ainda que, caso depois de notificado a demolição não ocorra, o proprietário pagará multa diária de R$ 1.000.
Nós entramos em contato com o advogado de defesa do proprietário do edifício, mas fomos informados que ele não poderia atender, pois não está no escritório. Para o promotor responsável, este não é um caso isolado em Florianópolis. Infelizmente é comum, a ocupação urbana desordenada tem se mostrado um grande problema que a cidade enfrenta e um desafio para o futuro de Florianópolis. Porque é uma cidade que não observa o seu ordenamento urbanístico, é uma cidade que caminha para a desordem, caminha para o caos, caminha para a falta de oferecimento de serviços públicos para atender os locais de adensamento habitacional. O que chama a atenção foi o número de embargos sofridos nesta obra pela Prefeitura, e a Prefeitura Municipal de Florianópolis apenas autuava, mas não tomava nenhuma atitude. Precisa que o Ministério Público tome atitude. Agora, é louvável a atitude do Ministério Público, porém, eu acho que o promotor falou tudo, mas nós temos centenas de situações que o Ministério Público já deveria ter agido também. Maria Paula. E começou hoje em todo o país o 13º feirão da Caixa da Casa Própria. Em Chapecó, a expectativa é de que mais de 5.000 pessoas visitem o centro de eventos da cidade. Ederson e Tânia estão pensando em morar juntos, por isso vieram até o feirão da Casa Própria para conferir as oportunidades. Aqui é uma oportunidade, né? Vamos estar pesquisando, tem que pesquisar bem, seja um lugar tranquilo para morar bem, que não se incomode depois, só aí um valor acessível, né? É um preço que caiba no orçamento, né? No final do mês, daí sim, né? Um lugar que seja tranquilo pra gente morar, né? Durante os 3 dias de feira, 31 empresas estão expondo muitas oportunidades de imóveis em valores mais acessíveis, até os de alto padrão. Que todo leque de oportunidades, desde aquela pessoa que adquiriu o primeiro imóvel, para quem quer comprar um imóvel de alto padrão, para quem busca um bom investimento. Então aqui nós temos reunidas todas as opções de investimento e opções seguras. A gente preza muito pela segurança, são todas opções fiscalizadas e credenciadas pelo nosso sindicato Secov. Os preços dos imóveis eles deram uma reduzida, né? Mas nós está havendo um crescente, né, na economia, e isso é muito bom para todo o país, né? Chapecó ressentiu menos disso, por isso que é uma cidade muito interessante para se investir, né? Que entre todas as cidades brasileiras do mesmo porte, Chapecó foi uma das que mais se destacou. Ela sempre teve um cenário de crescimento positivo na economia, apesar da crise. Para esta edição, a expectativa é de que haja um incremento nas vendas em torno de 30% e um acréscimo de 200 milhões de reais em negócios. Todas as linhas de financiamento, desde o Minha Casa Minha Vida até o SBPE, e também atendendo a todas as faixas de renda. Nós damos inclusive uma orientação para as pessoas que nos procurem, que passe primeiro no stand. A Caixa vai fazer uma simulação de acordo com a capacidade de pagamento para verificar qual o valor do imóvel que a pessoa pode adquirir. O feirão Caixa da Casa Própria acontece até às 8 da noite de domingo no Centro de Eventos de Chapecó. O feirão Caixa da Casa Própria em Florianópolis começou com um movimento tímido nesta sexta-feira. Entre apartamentos, casas e salas comerciais, são pelo menos 7.000 imóveis novos e outros 100 usados que estão em oferta até o próximo domingo, dia 28, no Centro-Sul. E você vai ver a seguir: obras da Ponte da Barra da Lagoa em Florianópolis só devem ser reiniciadas em 1 ano. E ainda no Conexão Washington, a repercussão da crise política brasileira na imprensa americana. Nós já voltaremos. O encontro de lideranças da noite de quinta-feira em São Paulo, no apartamento do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, sacramentou a manutenção do apoio do PSDB ao presidente Michel Temer, do PMDB. O líder do partido no Senado é o catarinense Paulo Bauer, com quem conversamos hoje à tarde.
Muitos deputados, num momento de crise, obviamente, se manifestam desta ou daquela forma. No nosso partido, que é um grande partido, que tem presença em todo o país, os deputados recolheram manifestações da população em várias direções, alguns pela manutenção do presidente e apoio ao seu mandato, outras de questionamento e até de crítica, e naturalmente que nesse primeiro momento os deputados estavam divididos entre um grupo que apoia e um grupo que desejava abrir mão da participação no governo e mudar o sentido do PSDB. Mas o que o PSDB não pode é fazer oposição hoje no Brasil, porque quem faz oposição é o PT. E onde está o PT, o PSDB não estará com certeza. Depois de conseguir a liberdade por atropelar 3 pessoas e provocar a morte de uma delas, a defesa de Jefferson Bueno diz que vai pedir indenização e processar o Estado. Este e outros assuntos no Giro de Notícias. O advogado Ademir Costa Campana, que faz a defesa do atropelador, disse que supostos problemas de sinalização na rodovia SC-403 permitem a cobrança. O acidente ocorreu na madrugada de 1º de janeiro deste ano, nos Ingleses, em Florianópolis, por volta das horas da madrugada. Bueno, que dirigia o Camaro, atropelou Cristiane Flores, de 31 anos, que morreu no local, o esposo dela, Nilandre Lodi, de 36 anos, que teve as 2 pernas amputadas, e Jean Matos, de 22 anos. Jefferson, que era foragido, conseguiu na justiça revogar a prisão. O homem foi detido pela Polícia Rodoviária Federal com armas e munições na BR-101 em Porto Belo. Ele se passava por policial civil. O homem é um vigilante de 43 anos. Durante a abordagem de rotina, os policiais rodoviários identificaram armas, munições e até um colete balístico com inscrição da Polícia Civil. Ao ser questionado, o condutor apresentou uma carteira de investigador da Polícia Civil de São Paulo. O homem recebeu voz de prisão por porte ilegal de arma de fogo e falsa identidade. O Serviço de Hemoterapia do Hospital Universitário da Universidade Federal de Santa Catarina, em Florianópolis, está precisando de doações urgentes de sangue dos tipos A positivo e O negativo. Para doar sangue, o interessado deve comparecer ao banco de sangue do HU de segunda a sexta-feira, das 7h30 da manhã ao meio-dia, levando um documento oficial com foto. O doador deve estar bem de saúde, ter entre 18 e 65 anos, pesar mais de 50 quilos e não estar em jejum. E hoje é sexta-feira, dia de abrir espaço para o Conexão Washington. Você tem acompanhado aqui na Band as notícias das investigações de políticos importantes, né, Salvador? Incluindo o presidente Temer, as acusações do Ministério Público. Hoje nós vamos buscar uma visão de longe. Vamos direto a Washington, onde está nosso colaborador Francisco Evangelista Vieira, e perguntar a ele. Boa noite, Francisco. Conte pra gente de que forma os meios de comunicação aí nos Estados Unidos estão vendo a nossa situação aqui no Brasil. Boa noite, Maria Paula. Boa noite, Salvador. Boa noite ao telespectador. Naturalmente que o assunto é importante o suficiente para ser percebido pela mídia americana. Mas é necessário comentar a repercussão aqui, segundo cada segmento de interesse. Os maiores jornais, New York Times, Washington Post, Wall Street, já deram notícias com certo destaque. Todos mencionam a crise econômica de 2016 e 2017 no Brasil e o fato de que mudanças estavam sendo votadas para a retomada do crescimento. A partir daí surgem as diferenças. O Wall Street Journal, por sua natureza financeira e de negócio, dá alguns índices econômicos e principalmente o impacto da instabilidade no mercado financeiro no Brasil e no valor das grandes empresas brasileiras com papéis na Bolsa de Nova York, sendo a principal delas a Petrobras. Fala então do ponto de vista do acionista internacional. Vale lembrar que certos especialistas ainda esperam que a administração da Petrobras tenha que encarar uma belíssima ação na Justiça de Nova York, com real possibilidade de ter que pagar uma fortuna para os acionistas americanos que perderam dinheiro nas falcatruas. É mais prejuízo para a empresa
que foi Orgulho Nacional. Os outros jornais noticiam fatos enviados por seus correspondentes, mas sem entrar nos detalhes que o acompanhamento de vocês aí no Brasil conhece. Por exemplo, eles não mencionam a toda hora os nomes dos gerentes e diretores da Petrobras ou da Odebrecht, pois nada significariam por aqui. Dão um panorama geral e os possíveis cenários que deles resultariam. O que sempre fazem é lembrar que o país esteve bem economicamente e também que o ex-presidente Lula está complicado por várias acusações, embora tenha sido muito popular e que a economia ia bem durante o seu governo. Francisco, na sua opinião, qual o grande prejuízo para o Brasil na interpretação dos americanos? Salvador, no meu ponto de vista, o real prejuízo é da imagem do Brasil. Há poucas semanas falávamos aqui da relação Brasil-Estados Unidos e do desejo brasileiro de ser visto com mais respeito e ser tratado como parceiro importante. Pois bem, com os escândalos atuais, volta toda aquela imagem de republiqueta de bananas, irresponsável e não confiável. Não importa que estejamos seguindo regras da Constituição ou buscando decidir de maneira transparente os nossos problemas. Diante de tantos altos e baixos no nosso mundo político, diante dessa sequência histórica de casos de corrupção, de parlamentares sob investigação, de impeachment recente, de nomes que pareciam merecer confiança serem associados com crimes, por aqui fica no ar aquela sensação de não dá mesmo para confiar nesse país. E isso nos joga décadas para trás no tocante a ter o respeito da nação americana. Não é verdade. Francisco, você pode nos dar um exemplo concreto? Posso sim, Maria Paula, bem recente. A revista Foreign Affairs, Assuntos Internacionais, possivelmente a mais importante do mundo no campo das relações internacionais. A edição de maio-junho, que começou a circular a semana passada, tem um artigo de 8 páginas intitulado A Crise de Corrupção do Brasil que Nunca Acaba. Pela seriedade da publicação, essa revista é lida por inúmeros tomadores de decisão, seja no governo, seja na iniciativa privada e em empresas multinacionais. A mensagem de instabilidade sobre o Brasil, que o texto transmite, faz esse tipo de profissional distanciar de nosso país seus planos de investimento. É uma lástima. É uma lástima, né? Falar da crise que nunca acaba é uma imagem realmente negativa. É lamentável. Pesada. Francisco, boa noite, bom fim de semana para você. Até sexta-feira que vem. Obrigada, boa noite. Bom fim de semana. Olha, e as obras da ponte da Barra da Lagoa, em Florianópolis, só devem ser reiniciadas em um ano. Juan Todescati. A Fundação do Meio Ambiente de Santa Catarina informou que vai precisar de pelo menos um ano para realizar o estudo de impacto ambiental solicitado pela Justiça. O DEINFRA já foi informado e disse que vai tentar recorrer juridicamente. Já o Ministério Público Federal informou que existem vários problemas no projeto e que o impacto da construção de uma nova ponte precisa ser melhor analisado. Juan Todescati, para o Band Cidade. Você vai ver no próximo bloco. Novidade na capital. Empresários criam plano de saúde para animais. E confira também, o Hospital Infantil de Florianópolis conta com a ajuda da comunidade para concluir o centro cirúrgico. A cidade volta em instantes. Em Lages, a Band FM inaugurou ontem a nova sede. O dia 25 de maio de 2017 ficará marcado na história do rádio catarinense. O grupo Barriga Verde e a Band FM inauguraram a nova sede da rádio em Lages. Um novo conceito, uma nova estrutura, trazendo o ouvinte para dentro da Band FM. Nós temos entrega, temos conteúdo, uma programação sensacional. Faltava visibilidade, as pessoas precisavam ver mais o que acontece dentro da rádio. Por isso nós pensamos e focamos no estúdio completo, onde as pessoas podem ver a pé, de carro, bicicleta, de ônibus, como elas passarem em frente, elas vão poder ver. E mais do que isso, chegar, ser recepcionadas e entenderem o mundo maravilhoso que
Em um evento, o presidente do Grupo Barriga Verde foi homenageado e comentou a ousadia dessa nova história da Band FM. A Band FM Lages, ela faz aquilo que o rádio precisa fazer. Vocês não têm chefe. Cada um é responsável por sua área. A gente está criando um novo mecanismo de comunicação aqui na Band FM de Lages. A partir de hoje, Lages e toda a região serrana poderá acompanhar de perto a nova Band FM. Nós estamos realizando o nosso sonho e entregando esse sonho a toda a Serra Catarinense, a todo o estado de Santa Catarina e ao rádio um todo. Esta manhã, bom dia! Uma novidade em Florianópolis está despertando o interesse de muitos destes apaixonados por animais. O convênio de saúde para os seus bichinhos. A Danca tem 4 meses e é a companheira de Guilherme. O proprietário da Filhotes sabe da importância da prevenção de doenças e dos cuidados constantes com a ainda pequena Rottweiler. A prevenção à saúde é essencial. Cobre, né, de sangue, colesterol, todos os tipos de exame de imagem, tem até a acupuntura no plano. Ela já tem plano de saúde, isso mesmo, um plano de saúde completo para animais de estimação, criado há pouco tempo em Florianópolis e que tem as mesmas vantagens de um plano para pessoas. O convênio dos bichinhos de estimação é composto por 3 planos e eles variam de preço e cobrem desde vacinas até cirurgias e internações. Os atendimentos são feitos em clínicas credenciadas como esta. Paga uma mensalidade, recebe um cartãozinho, assim como é feito no plano de saúde humano, e através desse cartão e desse acesso ele pode procurar qualquer um dos órgãos credenciados. Os hospitais, laboratórios, em fazer os procedimentos. A ideia é que o plano ofereça assistência com preço acessível aos pets de forma organizada, planejada e preventiva, o que, segundo esta veterinária, é primordial para a boa saúde dos animais. Não trazer somente quando o animal está com algum problema sério, não deixar isso acontecer. Hoje a gente trabalha mais com isso mesmo. O maior hospital infantil do estado, aqui em Florianópolis, precisa de ajuda para finalizar as obras do novo centro cirúrgico. O Hospital Infantil Joana de Guzmão, na capital, é o maior especializado do estado. O novo centro cirúrgico conta com 8 salas. Os 20 procedimentos diários que são realizados em média hoje podem virar 40. O médico que trabalha no local 1, com ar-condicionado laminar, que trabalha com todos os equipamentos novos, com equipamentos de última geração, ele tem muito mais condições de prestar um serviço melhor e o risco para o paciente é bem menor. A parte mais difícil da obra já passou. A estrutura física, os equipamentos, está quase tudo em ordem. Depois de 6 anos de muita batalha, a nova estrutura começa a se tornar realidade. O problema é que faltam alguns detalhes. A inauguração do novo centro cirúrgico está prevista para o dia 19 de julho. Acontece que alguns detalhes ainda não foram terminados e, para não esperar pela morosidade das licitações para liberação de verbas, os próprios funcionários decidiram fazer uma campanha para arrecadar dinheiro e você pode ajudar. É fácil, basta adquirir uma caneca personalizada. Elas estão à venda através do site euajudeiaconstruir.com.br. E a minha última notícia do programa de hoje é contar para vocês que, infelizmente, a Maria Paula está nos deixando e vai cumprir as missões. Maria Paula, só agradecendo aqui a tua participação por tanto tempo aqui na bancada do Brasil. Quem agradece sou eu, o carinho dos telespectadores, o carinho de todos os meus colegas, o carinho por essa empresa onde eu vivi 12 anos tão intensos da minha vida profissional. Só lembranças boas, boa noite para você. Muito obrigado pela sua participação, foi muito bom trabalhar com vocês mesmo.